Shalom, meus queridos, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa terceira super aula do nosso discipulado. Hoje é a nossa terceira semana de estudos e graças a Deus, Deus tem gerado muitos frutos. Eu tenho certeza que você tem aprendido cada vez mais com a palavra de Deus. Nosso título dessa aula é Concordância Bíblica, Temática, Teológica, seja como você queira chamar. Mas eu tô aqui com a palavra do Senhor aberta no livro de Deuteronômio, capítulo 8, e eu quero mostrar um grande exemplo para você. Essa aula não vai ser muito grande, muito extensa, é realmente para você entender, porque essa é a nossa última aula sobre fundamentos bíblicos e nós vamos passar na próxima semana para fundamentos teológicos. Sim, glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Pega papel e caneta aí para você não esquecer disso. Deuteronômio, capítulo 8, sim, o livro das leis. Capítulo 8, versículo... vamos ler o versículo 3 para você ver que eu estou aqui com a Bíblia aberta. Estou aqui com meu tablet, meu material de apoio, que em breve vai ser liberado para vocês. Diz assim, a epígrafe do texto, que é mais ou menos a que fica aqui, ela dá uma alusão para que você possa entender sobre o que o capítulo vai falar para você. Vamos lá. Versículo... Eu vou ler o 1, o 2 e o 3, que fica melhor para você contextualizar. Diz assim, exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Vamos lá. Cuideis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entres e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, tampouco, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. E eu acho que esse texto aqui, ele é um texto muito rico, porque no livro de Deuteronômio, você pode perceber que depois de Deuteronômio vem logo o livro de Josué. Então Deus está entregando ali a Torá para Moisés, ele está entregando ali as mais de 600 leis que é regidas hoje, até hoje no sistema judaico, né? No sistema hebraico de leis. Então, o que eu quero te passar com isso? Deus ele estava falando para Moisés, olha, fala para os filhos de Israel que para vocês guardarem a lei desse livro, ou seja, daquilo que eu acabei de passar para vocês, e todas as próximas gerações, passem isso adiante. E vocês vão entender que cumprindo a lei, guardando a lei, entendendo a lei, vocês vão ter muitos benefícios, não só o Senhor como vosso Deus, mas também como provedor, como guardador e como aquele que também corrige os seus filhos no tempo e no momento correto para que vocês possam ter crescimento. Então, Deus estava dizendo, vocês não conheciam o maná, aquilo que é escondido, que é o significado da palavra. Maná é aquilo que é escondido de Deus. Então, Deus ele fez chover dos céus maná e até mesmo carne, para que eles pudessem comer durante todo esse tempo, durante do deserto. Então, a aula é sobre concordância temática, ou seja, é uma concordância teológica, apologética, e você vai e desfolha a Bíblia aqui junto comigo para o livro de Mateus, capítulo 4. Nós estamos quase encontrando já. Mateus capítulo 4, está aqui, Mateus capítulo 4. Diz o quê? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus levou Jesus para ser tentado enquanto homem, não enquanto Deus. E ele jejuou 40 dias e 40 noites, ou seja, um ciclo completo de um dia. Então o tentador, aproximando-lhe, disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Jesus rebateu com a palavra, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Existem textos que Jesus cita na palavra, a qual está escrito em Deuteronômio. Então isso é uma concordância temática. É isso que você tem que entender. Por que temático? A palavra tema, ela quer abranger sobre algo que é para enriquecer a nossa mentalidade, a nossa teologia, o nosso entendimento. Então, quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, nós entendemos que o Pai fala uma coisa e no Novo Testamento o Filho reproduz a mesma coisa. Vocês podem perceber que o Pai e o Filho estão alinhados. Efésios 5, primeiro diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, como é que eu posso imitar o meu Pai? Como é que eu posso imitar Jesus Cristo? Sendo igual a Ele. Livre do pecado, fugindo do pecado. Jesus estava sujeito, enquanto homem, às mesmas coisas que nós. Imagina um homem que caminhava sobre uma perspectiva sobrenatural e fazia tantos milagres. Quantas pessoas ricas não queriam comprar Jesus, não queriam dar casas e coisas para Jesus? Eu acredito nisso. Acredito que Cristo nos ensina, dentro da sua palavra, que tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele nos ensina, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual. Eu quero lembrar a você que em 2 Timóteo 2,15 fala a mesma coisa. Sede, pois, ou seja, um obreiro preparado, encontre-se aprovado e irrepreensível, ou seja, precisa saber manejar a palavra da verdade. Então, se você está aqui nesse discipulado, dê glória a Deus, porque não é todo dia, nem toda hora, que tem alguém disponível, pronto e apto para poder te passar certos conhecimentos, porque eu também vim do cru, vim do zero. Aqui só tem alguns livros das quais eu já li, dos quais eu já aprendi, e tem muito mais. Sabe? Não é para minha glória, não é para minha exaltação, é para a glória do Senhor. Então eu quero te mostrar isso. A concordância, ela está dentro da Bíblia para que você possa usar. A exegésia, a hermenêutica, a homilética, nós ainda vamos ter essa aula na próxima semana. Para que você possa entender, meu querido e minha querida, meu querido, meus queridos de Jesus. Para que você possa entender e estudar a palavra do Senhor. Sabe? Existem muitas coisas que tem no Antigo Testamento. Você quer ver outra coisa? Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Vamos lá. Vamos comigo rapidinho. Vamos lá passear na Bíblia. É o último exemplo. Para nossa aula não ficar muito extensa. Tá? Êxodo capítulo 12. Aqui chegamos. Êxodo capítulo 12 fala sobre a instituição da Páscoa. Você pode ter outra tradução, mas essa tradução dessa Bíblia aqui de estudo, ela é Almeida, ela é Almeida, João Ferreira de Almeida. Assim, olha, 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel. E detalhe, aqui, existia um calendário egípcio, existia uma regra para se contar o ano de forma egípcia. Aqui Deus mudou. Lembra? Nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só de alimento terreno viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Deus falou, para aí rapidinho, esse mês agora vai ser o primeiro de vocês, tá bom? Então, vocês vão viver de uma maneira totalmente diferente. Então ele disse o seguinte, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, conforme o número de almas, conforme o que puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro tem que ser sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Guardarei até o 10º dia, até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, no entardecer. E o guardareis, versículo 7, pegarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e a verga na porta, nas casas em que o comerem.
Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comerei do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Então, o que acontece aqui? A gente sabe que a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos dentro do Egito, ela só acontece depois que Deus prepara o seu povo para se resguardar daquilo. Você vai entender o que eu estou te falando. Então, Deus manda pegar um cordeiro de 1 ano, guarda durante 4 dias, né? Depois eu vou contar mais detalhes para vocês. Guarda durante 4 dias para que possa assar ele e comer ele por inteiro, tá? Tudo, vísceras, que é a fissura, pernas, tudo. Somente o sangue é que é para passar no umbral da porta, feita de madeira. Então você para pensar. A Páscoa foi o quê? O momento da Pessach, que é a passagem, a saída do povo do Egito. E ali, Deus guardou o seu povo com o sangue do cordeiro de um sacrifício, ao qual sempre, todos os anos, eles precisavam repetir esse sacrifício. Quando Jesus vem dos céus, quando Jesus se esvazia da sua glória, vem ao ventre de Maria, gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele nasce, ele cresce, ele junta os 12, ele começa a pregar, ele é embalsamado, preparado por Maria de Betânia, sabe? Jesus é crucificado e agora ele substitui o pecado do mundo. João Batista ele diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mais uma concordância bíblica e temática para você entender. Jesus, o corpo de Cristo, foi totalmente mutilado, dilacerado, ensanguentado. Para quê? Para que nós pudéssemos participar da ceia, do corpo dele, por completo. Quando nós comemos aquele pedaço de pão, nós estamos se alimentando da cabeça de Cristo, das pernas de Cristo, do corpo de Cristo, das vísceras de Cristo. Nós estamos literalmente se alimentando do próprio Deus, da própria carne que Jesus foi crucificado. E o sangue de Cristo, que dizer então, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi aspergido sobre aonde? Sobre a cruz do Calvário, uma madeira. Então tá aqui a maior concordância bíblica temática que eu posso te entregar nessa aula. O Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado naquela época, foi substituído pelo Cordeiro daquela época, que foi Jesus Cristo. Só que a diferença é que hoje a gente não precisa mais sacrificar um cabrito. Hoje a gente só precisa fazer em memória do Senhor, para que nós possamos novamente lembrar que o sangue dele foi aspergido sobre a cruz. Não para guardar somente os judeus, mas para guardar nós gentios. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente vai ter uma outra aula sobre concordância bíblica, um pouco mais arrojada, com um pouco mais de coisa, e nós vamos ter exemplos práticos. Vai ser uma aula live que a gente vai fazer no final, a gente vai ter algumas aulas lives e a gente vai colocar em prática isso daí para que você possa entender aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida. Queridos, quanto mais eu te peço encarecidamente, vamos fazer os 3 Cs? Compartilhar, comentar e curtir. Curte aqui esse vídeo, porque a plataforma entende que você está gostando desse conteúdo e passa a te entregar cada vez mais conteúdos parecidos como esse. Compartilhe esse conteúdo, porque se abençoou você, com certeza abençoa outras vidas. E comenta para a gente saber qual é a sua dúvida sobre aquilo que você quer falar. Você que faz parte do nosso grupo do WhatsApp, lá do Disciplina, da Disciplina do Graça, Favor e Merecido da GFI Academy, por favor, participe dessa enquete. Comenta lá no grupo ou comenta aqui no canal do YouTube. Quanto mais que Deus abençoe a sua vida, shalom, graça e paz e até a próxima semana.